O Senhor é exaltado, amém? Ele é exaltado acima do mais altos céus. Nós vamos cantar isso nessa canção. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Diga ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Seu nome louvarei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Senhor Jesus, como acabamos de cantar aqui, Pai, o Senhor é exaltado, o mais alto e sublime trono é o do Senhor, e nós te adoramos por isso, Pai, porque o Senhor nos comprou por um alto preço, e nós podemos cantar ao Senhor, podemos ter liberdade para buscar a Ti, e pedimos que nessa noite o Senhor abra o nosso coração, que tudo que for ministrado aqui nessa noite, Pai, possa vir de encontro aos nossos corações e traga uma transformação genuína, uma mudança completa. E que a obra do Senhor seja feita nas nossas vidas e através das nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém? Os irmãos podem se sentar, Pastor Carlinhos. Boa noite, pessoal, boa noite, irmãos. É sempre uma alegria mais uma vez poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Palavra esta que liberta, palavra esta que nos satisfaz, que nos revigora, que traz forças, renova a nossa vitalidade. E isto tudo é em benefício não somente nosso, mas em benefício do reino. Vez que a palavra de Deus diz que primeiro devemos buscar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas todas serão acrescentadas. E é isso que nós estamos aqui, buscando o reino de Deus. Por quê?
Porque a partir do momento que nós buscamos o reino de Deus, ainda aqui na terra, fica muito mais fácil a gente ter uma pequena noção do que nos aguarda na eternidade. Se nós não pensarmos nisso, se nós não refletirmos sobre essa situação, a gente passará os dias aqui e nós não vamos desfrutar daquilo que Deus tem nas nossas vidas. Hoje nós vamos fazer uma reflexão bastante interessante do ponto de vista de uma análise situacional. O que vem a ser isso? Não sei se você se recorda dos tempos de escola, onde nós estudávamos que as pessoas acreditavam que a Terra é que girava o Sol é que girava em torno da Terra. Então o planeta Terra é como se fosse o centro de tudo, e aqui estava o planeta Terra, e o Sol é que girava ao entorno da Terra. E aí vem um camarada chamado Copérnico, ele era astrônomo e matemático. E aí ele conseguiu demonstrar que o que acontecia era o contrário. Ou seja, era a Terra que girava ao entorno do Sol. Então olha só que coisa interessante. Até determinado momento se acreditava que era o Sol que girava em volta da Terra, e depois se provou e constatou-se que era diferente, a Terra que dava a volta ao redor do Sol. A época das grandes navegações, lá para os idos de 1500, acreditava-se que a Terra era plana e que não podia ir, as embarcações não podiam ir até a linha do horizonte, porque é como se fosse uma mesa, ia chegar lá e caía num abismo. Olha que coisas interessantes que as pessoas acreditavam. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque a nossa reflexão é em cima de movimentos, ou seja, de uma análise, conforme disse, situacional. Jesus, quando andou ali nas ruas de Jerusalém e nas cidades circunvizinhas, principalmente na cidade de Jerusalém, havia sido colocado um sistema religioso que, por vezes, isto para não falar, impossível de se observar. E aí Jesus chama os fariseus de hipócritas. Por quê? Porque eles colocaram tanta dificuldade para o povo vivenciar aquela religião, aquele sistema, que estes fariseus mesmos não observavam. Em determinado momento, Jesus diz para as pessoas: olha, obedeçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque aquilo que eles fazem é divorciado, é separado daquilo que eles dizem. Olha que coisa interessante é para a gente analisar. Ou seja, trazendo para o nosso contexto, no nosso dia a dia, é aquela famosa frase: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E aí Jesus veio para mostrar uma diferença. Ou seja, Jesus estava rompendo com aquele sistema tradicional. O que isso quer dizer? Olha que maravilha que é a palavra de Deus. Quando Jesus é questionado pelas pessoas que estavam ali, elas disseram assim para Jesus: olha, os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus, eles jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Ou seja, as pessoas sempre buscando algo para poder afrontar Jesus, não para poder aprender. Senhor, ensina-nos, por que os seus discípulos eles não jejuam?
Deveria ser essa a maneira deles chegarem a Jesus, mas eles fazem de outra forma. Olha, os discípulos de João Batista e dos fariseus, eles jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. E aí Jesus diz a eles algo mais ou menos assim: porventura, tem condições dos convidados jejuarem estando o noivo presente? Ou seja, seria mais ou menos assim: você vai convidado para uma festa de casamento, você vai e não come nada porque você está em jejum? Parece meio incongruente essa afirmativa. Mas Jesus disse isso: olha, vai chegar um momento que o noivo será retirado, e então eles vão jejuar. Jesus estava falando assim, ó, preocupa com a sua vida, que com os meus discípulos preocupo eu. Algo mais ou menos assim, se fosse nos dias atuais. E aí Jesus traz duas parábolas fantásticas para poder explicar esta situação que eles ali alegaram. E essas parábolas estão no livro de Marcos, capítulo 2, versículos 21 e 22. Então, Marcos, capítulo 2, versículos 21 e 22. Diz assim o texto sagrado: além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano novo encolheria e a roupa velha se rasgaria, deixando um buraco ainda maior. Versículo 22. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria, e tanto o vinho como o recipiente se estragaria. Vinho novo precisa de recipiente novo. Então o que Jesus está ensinando? Aqui nós trabalhamos com a nova versão transformadora, a NVT. Em outras versões é o famoso vinho novo em odre novo. Mas nessas duas parábolas, então, Jesus estava se referindo ao sistema religioso de então. Jesus estava falando, olha, não tem jeito de eu remendar esse sistema, a gente tem que zerar e começar de novo. Eu não sei você, mas eu já tive a oportunidade de passar por várias reformas dentro de casa. E a reforma, ela por vezes é mais cara do que você começar uma obra do zero, porque você tem que fazer adaptações, tem que ir fazendo remendos, e ainda não fica, na maioria das vezes, da forma como você gostaria. A reforma, então, ela fica mais difícil do que se começar uma obra nova, do zero. E Jesus estava dizendo para eles justamente isso, olha, eu estou inaugurando algo novo que vocês ainda não estão entendendo. Aliás, vai ter um povo em 2021 que ainda não estarão entendendo. Percebe? Isso é que é um negócio mais doido. Eles ali naquele momento que Jesus estava falando, até é compreensível eles não entenderem. Mas nós, e eu com quase 50 anos, 20 anos aí de entrega a vida a Cristo, e por vezes tenho dificuldade de entender o que a palavra ensina, então não cabe nós julgarmos aquele período, não. Cabe a gente pegar o que estava acontecendo lá e trazer para o nosso contexto atual e ver como que isso se adequa, como isso se aplica na nossa vida. Então Jesus está dizendo justamente isso. Então precisa, sabe, entender que a religiosidade é uma das dificuldades a serem rompidas. Ou seja, pessoas ainda ficam presas a rituais, vestuários, enfim, coisas do gênero. Numa das, salvo o melhor juízo, acho que na último culto de ceia, que a gente tem mania de falar, né? Culto de Santa Ceia. Não, a ceia não é santa. Quem é santo é o Senhor da ceia. Mas enfim, em outro momento a gente pensa sobre isso também. Mas eu me lembro que eu estava sentado ali num dos primeiros bancos e Ivone estava com o netinho dela no colo. Logo depois
que havia sido ministrado o pão e o vinho, que na verdade é o suco de uva. E aí, a Ivone, com o netinho no colo, ele ficou olhando para o copinho ainda com o vinho que estava dentro daquela bandeja em cima do banco. E eu fiquei pensando, meu Deus, não é possível que essa criança vai desconfiar por causa de um pouquinho de vinho. E o que o irmão Figueiredo fez? Eu quase abracei aquele homem naquele dia. É que por causa da pandemia, distanciamento, aquelas coisas, a gente se controla. O irmão Figueiredo foi lá, pegou um copinho de vinho e deu na mão do menino. É esse tipo de religiosidade que a gente precisa deixar de lado. É isso que a gente precisa acabar. Não pode servir o cálice de vinho para a criança. Ah, mas a criança pode desconfiar. Não, aí é com Deus. Misericórdia. Percebe? Estou trazendo essa situação só para a gente entender como que nós ficamos presos a certas religiosidades, a certas picuinhas, coisas antigas, que precisam ser tiradas para que o vinho novo possa ser estabelecido. Do contrário, não vai funcionar. Por quê? Porque o sistema antigo, ele não vai aguentar as coisas novas. Não adianta remedar esse sistema antigo. Não adianta, isso é fato. Mas eu fiquei tão feliz de ver aquela cena do irmão Figueiredo oferecendo ali, dando o copinho com suco de uva para o neto da Ivone, que estava ali no colo dela. Eu falei, meu Deus, quem sabe essa criança poderia estar em qualquer outro lugar e não teria condições de estar participando de um momento tão sublime que é este, de participar da maior refeição que um cristão pode fazer, que é alimentar-se do pão e vinho, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. Então, essas religiosidades, essas coisinhas que a gente precisa deixar de lado. Aproveita aqui o tempo para brincar. No culto de domingo, que também foi gravado, Lucas, ele gravou ali 2 hinos, tocando violão em um ambiente aberto. E o Lucas estava de bermuda. Pode ser que alguns irmãos fiquem escandalizados. Oh, Lucas de bermuda, ministrando ao Senhor. Percebe, amados, essas coisinhas que a gente tem que deixar de lado. Jesus é muito mais que essas picuinhas, que essas coisinhas tão pequenas e insignificantes. Jesus é maior do que tudo isto. Então se eu estiver tomando banho, eu não posso louvar o Senhor, porque eu estou pelado. Então eu tenho que ir lá, vestir uma roupa, e aí sim poder louvar o Senhor. Misericórdia, amados. Essas coisas precisam ser tiradas. Essas coisas ainda fazem parte lá do farisaísmo. Elas têm que ser arrebatadas no sentido de tiradas, de não fazer parte. Por isso a importância de nós entendermos esse processo para que nós consigamos ser algo diferente nesta sociedade. Que é para isso que nós estamos aí. E vivenciamos isso nos últimos 15 dias. Esse amor da igreja de uns pelos outros. Então olha só que coisa interessante. O odre, ou o recipiente que nós vimos aqui nessa versão transformadora, ele geralmente era feito de pele de cabra. E ele tinha uma finalidade. Quando esse odre era novo, ele servia para colocar vinho. Por quê? Porque o vinho fermentava, expandia o volume de líquido e, consequentemente, ele promovia uma certa elasticidade no odre novo ali também. Então esse odre ele precisava expandir-se. Então por isso, odre novo, vinho novo. Com o passar do tempo, esse odre ele já tinha atingido a máxima de expansão dele. E aí o que acontecia? Ele não servia mais para ser colocado, para ser utilizado como recipiente de vinho novo. Se você colocar vinho novo em um odre já esticado, ele vai caber mais vinho. Só que a hora que esse vinho fermentar e começar a expandir o volume do líquido que está ali dentro, ele vai romper esse odre. E aí é o que Jesus está falando. Você perde o odre e você também perde o vinho novo. Então, o odre, depois de sofrer uma certa elasticidade, ele não tinha mais utilidade para transportar vinho, mas ele ainda tinha utilidade para transportar água. Depois de um certo tempo,
para se restabelecer, para se hidratar esse odre, era necessário colocar azeite. Então o azeite, ele meio que hidratava aquele couro e proporcionava uma certa maleabilidade para ele. Então, trazendo isso para as nossas vidas, o azeite, na palavra de Deus, simboliza a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, assim como o vinho novo significa alegria, relacionado também à pessoa do Espírito Santo. Então, olha só que coisa maravilhosa. Nós precisamos ser esse recipiente. Senhor, às vezes, eu já não sou mais um odre novo, um recipiente novo, já estou tão, assim, expandido com o sistema antigo, que eu careço do quê? Do azeite do Senhor, da sua unção, Senhor, para que o Senhor possa vir renovar, me hidratar, principalmente o meu espírito, que às vezes anda já tão fatigado, tão cansado. E aí, Senhor, o Senhor agindo dessa forma, aí eu teria condições de receber um vinho novo, a alegria do Senhor. Voltando ao primeiro amor, a época que a gente falava do Senhor e nosso coração, sabe assim, pulava no peito, o nosso olho brilhava. Essa é a finalidade, é isso que a gente precisa entender, deixar de lado essas coisinhas, essas aberrações gospel da vida. Então nós temos que compreender e verificar onde é que nós erramos. Ali, João vai, assim, usado pelo Espírito Santo, vai falar para uma das igrejas lá da Ásia, das 7 igrejas, veja onde você caiu. Senhor, ajuda-nos a ver onde é que a gente caiu, o que a gente está servindo de pedra de tropeço. Aí nós vamos verificar e ver como que a gente tem condições de ser ainda bênção na vida do Senhor. Por quê? Porque nós estamos experimentando algo novo. A Betel está experimentando algo novo. A Betel está... Amados, não é possível que nós ainda não conseguimos identificar que Deus está fazendo alguma coisa diferente na nossa igreja. E Ele está, isso é fato. Isso é fato. É um tempo novo. Eu conversava com o pastor, nós estamos aí como uma onda que está passando e a gente precisa surfar em cima dessa onda, porque a partir do momento que a gente fica na crista da onda, nós conseguimos ir mais longe. Do contrário, a onda passa e a gente fica ali de novo, ó vida, ó céus, ó lastro, ó azar, não vai dar certo. Só reclamando, amado, só reclamando. Então, parafraseando Fernandinho, não vou cantar porque a intenção é que os irmãos continuem assistindo o restante da ministração, lógico. Uma nova Betel Deus tem para nós. Deus está reescrevendo a história da Betel. Deus está reescrevendo. Tem chegado pessoas, tem pessoas saindo. Eu costumo dizer que as igrejas, unidades religiosas, elas são como se fossem vagões de trem. O vagão de trem, ele sai da estação inicial com determinado número de pessoas. Ele não chega ao seu destino com o mesmo número de pessoas. Pessoas saíram, pessoas entraram, outras continuaram, outras desistiram, outras voltaram. E a igreja mais ou menos assim. Mas nós precisamos aproveitar este momento que Deus está proporcionando para a gente ali na Betel. Um tempo novo, um tempo de alegria, um tempo de sonhar. Um tempo de lutas? Claro! Mas lutas regadas de vitórias. Por quê? Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, o seu braço forte, a sua mão estendida. Os braços do Senhor não estão encurvados, pelo contrário, estão estendidos para abençoar. E nós precisamos aproveitar essa bênção do Senhor. Precisamos aproveitar, amados. E quem sai usufruindo disso tudo? O reino de Deus, o reino. Eu coloquei mais umas coisinhas aqui para a gente analisar. Quando o povo saiu do Egito e estavam caminhando, quantas vezes eles falaram para Moisés: oh, Deus tirou a gente para morrer aqui nesse calorzão. Deveríamos voltar para o Egito. Que saudade das cebolas do Egito. Tem gente dentro da Betel com saudade da cebola do Egito. Do passado. Mas o passado passou. Passado serve para a gente olhar e verificar o que a gente era e ver no que nós estamos nos tornando para que no futuro sejamos melhores do que estamos nos tornando hoje. Agora, isso é um trato diário, dia após dia. Não dá para a gente, por exemplo, pensar assim:
Ah, que saudade daquele povinho que estava lá na igreja. Passou, amados, passou. Nós precisamos desfrutar do novo. Sabem por quê? Jesus, quando disse a parábola do vinho relacionada ao recipiente novo, com vinho novo, ele estava falando, olha, o evangelho, que significa boas, novas, ou seja, novidade de coisas, essas coisas novas não podem ser colocadas no sistema antigo, porque esse sistema antigo ele não vai aguentar, ele vai se romper e as boas novas vão se perder. Então Jesus está nos ensinando, inclusive, olha, deixa as coisas passadas, a religiosidade da Betel para trás e vamos viver um novo, essa bênção maravilhosa que Deus está mostrando ao pastor Isaías, principalmente a ministração de domingo, que coisa maravilhosa, Deus falando com a gente por intermédio do homem. Se você não teve a oportunidade de assistir a ministração de domingo, eu te convido. Está aí no YouTube, no canal, você pode procurar aí a ministração de domingo. Assista, você vai ouvir Deus falar com você, mesmo em uma mensagem gravada. Então olha só, nós não temos mais que provar que a Terra ela é globular e não plana, e tampouco provar que a Terra é que gira em torno do Sol. Isso já está provado. Nós precisamos experimentar o melhor de Deus, vez que o melhor dele está por vir. Amados, a Bíblia já está aí escrita, vamos dizer, arredondando, há aproximadamente 2000 anos. Pessoas que fizeram deste livro o seu escudo, a sua regra de conduta, se deram bem. Ah, mas foram martirizados. Mas estão lá na glória. Estão lá do outro lado. Nos braços do Senhor já glorificado, com o corpo glorificado. Isso que é a parte mais doida da gente entender. Nós estamos aqui ainda pelejando, caminhando. Então não dá mais, amados, para a gente ficar daquela forma pequenininha, pensando pequenininho. Olha só. Você tem um carro que cabe 5 pessoas. Na verdade, cabe a 4. Porque se você colocar 3 adultos atrás, não cabe. Mas vamos imaginar, você tem um carro de 5 pessoas. E a família aumenta. O que você faz? Ou você manda alguém embora da família, ou você compra um carro maior. Então, se nós queremos crescer enquanto corpo de Cristo, não é que a gente não manda os irmãos embora, não é longe de mim, isso é só uma analogia para a gente entender. O nosso coração precisa estar grande para poder receber as pessoas que o Senhor irá mandar. Mas para recebermos essas pessoas que o Senhor irá mandar, e essas pessoas chegarem e se deparar com aquilo que nós estamos experimentando nestes 15 dias, o nosso coração precisa ser renovado através da unção do Senhor, que venha hidratar o nosso pensamento, o nosso entendimento, tirando a nossa velha maneira de ser, a nossa velha maneira de pensar, a nossa velha maneira de atuar. Porque aí nós vamos compreender e experimentar esse melhor de Deus que está por vir. Está sendo revelado paulatinamente. E isto é o que nós precisamos entender. O que nós, Betel, queremos ser pós-pandemia? A mesma igreja medrosa do passado? Ou aquela igreja que aproveitou a oportunidade, se reestruturou, buscou no Senhor força, está fazendo a diferença dentro dela, a igreja, para poder ajudar as outras pessoas, quando estas outras pessoas puderem vir até nós de uma maneira física, ou inclusive nós já podemos ajudar essas pessoas de uma forma virtual, ou inclusive fisicamente, levando algum mantimento, caso essas pessoas precisem, caso essas pessoas necessitem. Aí nós vamos experimentar esse melhor de Deus que está por vir. Que nós possamos não mais ficarmos restringidos ao passado. Pensar de uma maneira quadrada. Mas saímos de dentro da caixinha. Que nós possamos assim pensar, mas pensar de uma forma grandiosa. Claro, para a honra e glória do Senhor. Esta é a finalidade do nosso viver. Mas que busquemos em Deus ter, sabe assim, Senhor, tá difícil, tem coisas que eu ainda penso, que acho que é certo, mas agora parece que isso é religiosidade. Religiosidade, amado, é tudo aquilo que nos aprisiona. Tudo aquilo que nos aprisiona. Em outro momento nós podemos conversar sobre isso.
Maria, quando foi buscar o corpo de Jesus, quando foi ungir o corpo de Jesus, o corpo dele não estava lá, o que ela sai procurando, perguntando para o jardineiro? Onde está o corpo? Cadê o corpo? Eu quero o corpo. Ao invés de buscarmos Jesus vivo, a gente quer o corpo. Ou seja, isso é religiosidade pura. Então que venhamos buscar, mas buscar o Senhor, esse tempo novo, esse vinho novo que o Senhor está derramando na comunidade Betel, na nossa igreja querida. Que oremos pela vida do pastor, pela vida da pastora, essa família que Deus levantou e trouxe para Pouso Alegre, que 2 anos atrás pegou uma igreja totalmente diferente, mas que Deus tem usado a vida deles para poder ministrar, para poder ensinar, para poder trazer através da revelação que Deus tem colocado no coração deles, essa nova experiência, essa nova geração Betel. Olha quantas coisas estão acontecendo, quantas coisas maravilhosas Deus tem feito. Há quanto tempo não se tinha culto de jovens na igreja Betel? Pense bem. Olha como que Deus está trazendo pessoas, levantando pessoas para trabalhar. Olha as ministrações na escola bíblica por intermédio de Eliane. Amados, que coisa maravilhosa desfrutar dos ensinamentos que a irmã Eliane tem destilado aos nossos ouvidos. Pensem bem, quantas coisas boas estão acontecendo. E, aproveitando, parafraseando o pastor Isaías, o melhor de Deus ainda está por vir. Se nós não nos atentarmos a isso, muitas pessoas vão experimentar o melhor de Deus, mas a gente ainda vai ficar sem entender. Experimentar o melhor de Deus, amados, não está relacionado com salvação. Salvação. Experimentar o melhor de Deus é desfrutar da presença do Senhor, das ações benéficas dele no presente momento, nos preparando para aquele grandioso encontro com o Senhor, que pode ser coletivo ou pode ser individual. Quantas pessoas estão tendo encontros individuais com o Senhor? Então que nós possamos estar preparados, irmão. Possamos estar preparados. Não buscando remendar o que já é velho. Não buscando colocar o novo no velho. Não. Tem uma passagem muito bonita lá em Joel que diz que a glória da última casa será maior que a da primeira. E aí tem gente que traz isso para a construção. Eu construí uma casa, agora eu vou construir outra maior. Não, não é isso. Nós precisamos entender o contexto de que Joel estava falando. Ali estava se referindo ao templo. O templo de construção. Só que ele estava dizendo, olha, esse templo aqui não tem nem comparação com o templo que é Jesus. Jesus lá na frente depois vai falar que o templo será destruído e em 3 dias ele reconstruirá o templo. E as pessoas pensando que era aquele templo ali de Jerusalém, na verdade ele estava falando do templo do seu próprio corpo. E hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Aqui precisa estar limpo, precisa estar condicionalizado ao entendimento da palavra de Deus, mas não é um entendimento emotivo, é um entendimento racional emotivo. Nós precisamos compreender com a razão e sentir com o coração. Por isso que eu trouxe que seria uma análise situacional daquilo que nós estamos vivendo hoje, daquilo que nós estamos experimentando no Senhor. E eu creio, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é crer. E eu creio que dias melhores virão. Eu creio que Deus continua sendo Deus e que Ele operando, ninguém pode impedir. Curve a sua cabeça, feche aí seus olhos e converse com o Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio, Deus, de mesmo na minha casa conseguir entrar na casa de vários irmãos ao mesmo tempo, por intermédio desta tecnologia que nos une, por intermédio de Cristo que nos abençoa, o Teu Espírito Santo que nos conforta e nos consola, por intermédio do Senhor,
o nosso Pai que nos une como irmãos. Pai, misericórdia das nossas vidas e dos nossos pensamentos, quando engessamos, Deus, a Tua palavra, quando tentamos delimitar, Deus, o Teu agir. Oh, Pai, pedimos-te perdão pelos erros que cometemos no passado, que nós não queremos cometer daqui por diante, mas queremos estar com os olhos abertos, os ouvidos atentos para escutar o que o Espírito tem dito à Tua igreja. Usa nossas vidas em prol do Teu reino. Deus, eu oro para que cada um dos meus irmãos, eu uno a minha fé com a fé de cada um deles, ante as necessidades que cada um tem, porque o Senhor é Deus e o Senhor continua sendo Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, muito obrigado aí pela companhia na ministração da palavra, de compartilhar esses pensamentos que Deus tem colocado no nosso coração. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Se coloque de pé, vamos cantar ao Senhor. Por vezes muitas vezes nos comportamos como pessoas independentes, né? Pessoas que muitas vezes acabam trilhando caminhos, mas o Senhor nos quer sempre de volta, o Senhor sempre nos quer dar a mão para andarmos lado a lado com Ele. Então use dessas canções para adorar mesmo ao Senhor e bendizer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor, abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que é,
voltar à inocência, acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente diga, Senhor, não posso viver, não posso viver longe do Teu amor, Senhor, não posso viver longe do Teu afago, Senhor, não posso abraça-me, abraça-me, abraça-me com Teus braços de amor. Abraça-nos, Senhor, abraça-me, abraça-me, abraça-me com Seus braços de amor. Olá, família Betel, tudo bem? Eu sou a Jéssica, esse é o Rodrigo. A gente está por meio desse vídeo querendo agradecer vocês por esse apoio nesses últimos 15 dias que a gente passou testando positivo por Covid, e não foi fácil porque a gente tem uma bebezinha de 8 meses e com criança em casa não é fácil. Foi Deus mesmo para dar força pra gente, e a gente viu que esse pouco tempo que a gente está na igreja, que a gente é membro da Igreja Batista Betel, a gente viu o carinho dos irmãos, a união, o companheirismo. Eles estiveram aqui em casa, entregaram as coisas pra gente, porque realmente a gente fica sem força de fazer as coisas, e trouxeram almoço, trouxeram café, trouxeram janta, se preocuparam, ligaram, e isso pra gente fez total diferença, porque a gente não tem família aqui na cidade, então isso fez com que a gente visse o que é a igreja, né? O que é ser igreja. A gente fica muito feliz de saber que a gente faz parte de uma igreja que sabe o papel de igreja, né? Que é um corpo, nós somos um corpo, e agora, onde a gente passou por essa fase, a gente pôde contar com a nossa igreja, e a nossa igreja foi uma bênção na nossa vida, foi uma bênção para minha filha, foi uma bênção para minha esposa, para mim, e graças a Deus nos ajudaram muito a passar por essa fase que a gente passou. E a gente, por meio desse vídeo, veio agradecer do fundo do coração por tudo que todo mundo fez, todo mundo que se dedicou um pouquinho, que fez o almoço pra gente, que trouxe. A gente viu o carinho de todos vocês e a gente agradece de fundo do coração da gente. E obrigado mesmo por tudo. Obrigado. Boa noite.